A gente tem ali, pessoal, olha, o consenso acadêmico da descrição de Teldan. Sim, Davi existiu. Davi não é um personagem bíblico inventado mais tarde pelos escribas judeus no exílio babilônico, como outrora reivindicada a erudição do Antigo Testamento. Em relação ao pequeno número de estudiosos contra a leitura aí tem aqui, né, as letras, né, transliteradas, um número bem maior de estudiosos que debruçaram sobre a inscrição de Teldan é classificada aqui, né, nesse quadro abaixo, de acordo com o seu campo especializado, né? Então você vai ter aí, por exemplo, o Abraham, né, que você citou, James Hoffman, Alan Millard, Victor Sasson, David Noel, dentre outros, né? Depois dessa página ainda vai ter uma outra com mais 2 ou 3 nomes, de pessoas, né, que são de diversas áreas aí dentro desse estudo de história ali do povo semítico, epigrafistas, né, que estudam aí a língua antiga. Então todos eles corroboram, né, com isso. Então quando o pessoal ouvir aí a afirmação de que, por exemplo, Davi não existiu, pessoal, vocês podem utilizar, né, de argumentos como esse aqui, porque é uma mentira quem afirma isso, né, porque dentro da academia não é essa visão, tá, que eles têm com relação a esse personagem, né. E eu creio que, por exemplo, quando o pessoal diz que existem muitas fontes em relação aos escritores do Gênesis, que alguns falam sobre a fonte javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, e eles usam essas coisas exatamente, por exemplo, Gênesis 1, ele mostra uma narrativa, uma exposição diferente de Gênesis capítulo 2. Só que quando você vai estudar, por exemplo, quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Nós cristãos acreditamos que, segundo a tradição judaica e tudo, foi Moisés, que escreveu a Torá, e inclusive é citada ao longo dos livros históricos da Bíblia, que seria Moisés, o escritor deles. Uma coisa interessante é que Moisés, ele cresceu aonde? Ele cresceu no Egito. Então ele pegou muito daquela cultura egípcia. E os egípcios, eles tinham aquela questão que se eles soubessem o nome dos deuses, eles teriam poder sobre os deuses. Então quando Moisés vai escrever para aquele povo que acabou de sair do Egito, e que tem a mentalidade egípcia, Deus começa escrevendo Gênesis 1, se eu não me engano, começa assim, né? Bereshit bara Elohim, que no princípio criou Deus. A frase toda é Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ali fala sobre o princípio criou Deus. Só que em Gênesis capítulo 2 vai falar sobre Adonai Elohim, que o Senhor Deus, ou Yahvé, o Senhor Yahvé. Então eles pegam essa questão do texto hebraico e dizem, então por que para vocês verem como eles são minimalistas, né? Pegam o Gênesis 1, pegam o Gênesis capítulo 2 ali e dizem, não, mas tem uma diferença aqui. Aí eles criam uma confusão. Mas se eles fossem estudar a tradição egípcia ali, eles iriam ver ali realmente um egípcio, praticamente, né? A gente vai falar uma pessoa ali, um levita, mas com mentalidade egípcia naquele momento ali. Inclusive, quando você vai pegar, por exemplo, tem pessoas que dizem que a Torá foi escrita ali como uma forma de identificação da nacionalidade do povo judeu, depois que saiu, e eles criaram aquela história, e vem os mitos da Pérsia, a dualidade, o bem e o mal. O pessoal vai trabalhar com essas questões e vai negar. Por exemplo, eu vi um vídeo seu em que você debatia com um ateu, se eu não me engano, era um monoteísta. Ele dizia o seguinte, ele falava, não, porque Deus teve uma esposa, como se a gente não soubesse da apostasia de Israel. Não, sim, porque Deus teve uma esposa e os pastores estão escondendo. Cara, isso é para você ver. Eles só escutam aquilo que eles querem. É só o pessoalzinho da rodinha deles que eles escutam. Porque se eles andassem e escutassem opiniões diferentes, de professores diferentes, eles iriam saber que qualquer cristão que leia a Bíblia vai saber que durante ali, durante todo o tempo de Israel, teve apostasia. E durante o reino, por exemplo, ali, da divisão, com tudo, com Roboão, que tem o norte, Israel, e o sul, com Judá, a gente sabe que esse reino apostatou de uma maneira, inclusive, estavam criando no momento, eu gravei até uma live aqui, falando sobre em relação a isso. O pessoal estava dizendo que no culto antigo, e isso saiu em grandes revistas, dizendo que no culto a Deus ofereciam a maconha, a cannabis, ali no altar. Mas se esquecem que aquele altar ali, quando você vai pegar, os arqueólogos pegaram, é um altar pagão, no qual acontecia um sincretismo religioso, que era o quê? Aí o pessoal diz, não, mas os judeus pegaram o deus ali dos cananitas, que era o El, esposo de Áshera, mas eles se esquecem que a Bíblia também fala isso. E o que impedia os cananeus, já que eles eram sincretistas, de adorar os seus deuses, mas de ao mesmo tempo adorar o Deus de Israel? Nada impedia eles de fazer isso. Sim. Inclusive eles faziam. Até porque ali o povo de Israel, por exemplo, eles tinham a apostasia deles, eles adoravam o Deus de Israel. Sabemos que mais adoravam os outros deuses também.
E diante de uma lei bíblica, isso é totalmente falso. Eu vi um debate, se eu não me engano, foi com um monoteísta, ele disse que na Bíblia não existe a frase que diz assim, que não existem outros deuses. Porque na ideia deles existem outros deuses que convivem com Elohim, com Yahvé. Aí ele falou que a Bíblia ela não nega que tem outros deuses, que ela assume que tem, mas só que ela adverte o povo para não adorar esses deuses. Isso é uma mentira também, né? A gente tem várias passagens onde Deus ele afirma ser o único e que aqueles outros deuses eram falsos, né? Que o pessoal adorava ali, na verdade, eram pedras, eram metal, né? E não eram deuses. Mas eles se apegam a só um texto, né? A um pedacinho só. Eles criam uma estruturação, né? Que é o famoso, se não me engano, como é que não sei se ou não. A gente tem um termo técnico para falar sobre isso. É o... Chama falácia, eles acreditam na falácia. Dá um outro aqui. Inclusive, Jonathan, difusionismo. Existe, por exemplo,